Boa noite ao público presente, a quem nos acompanha através do site da Câmara Municipal, aqueles que nos acompanham através da TV Prevê. Tentarei ser sucinto quanto à abordagem dos assuntos que me trazem a essa tribuna. Gostaria antes, porém, de saudar a presença do senhor Nelson Failas, que passou por aqui, um dos baluartes da literatura lençoense, e que tão bem nos representa enquanto escritores, enquanto cidadãos, enquanto pessoas que amam o município em que vive. Ele, que é o mais lençoense dos cariocas. Bom, preciso sempre me corrigir. Quero inicialmente agradecer as respostas de algumas diretorias que não irei nomear por aqui para não ficar prolixo, tão pouco extenso. Aquelas que estão realizando aqueles pequenos serviços, aqueles pequenos reparos que nós pedimos. As respostas das indicações que pedem providência de buraco, de mato alto, isso é importante. Ter a consciência que alguns diretores, mas nem todos, obviamente, atendem e respeitam aqueles pedidos da Câmara Municipal. O Jonas discursou bem, alguns também que me antecederam. Existe um erro gigantesco do Executivo em relação ao Legislativo. Se eu fosse a prefeita municipal ou o prefeito municipal, ou se eu fosse um dos diretores, dos muitos diretores competentes e incompetentes que ela tem, eu usaria a Câmara como uma ferramenta benéfica. Usaria a Câmara como uma ferramenta do povo. Usaria a Câmara da seguinte forma: nossa, aquele vereador está pedindo isso, aquele vereador está pedindo aquilo, vamos ver, porque o vereador representa o povo. Vamos abraçar a Câmara Municipal. Se a Câmara está detectando esses problemas, é porque o Executivo não está. Somos usados, doutor Pita, de forma errada. Muitas vezes pela imprensa, muitas vezes pelos diretores, muitas vezes pelo chão da fábrica. Somos usados mal e porcamente em tantos aspectos. Olhem para a Câmara como se olhassem para a cidade. Nós somos 12 que andamos na rua. Nós somos 12 que ouvimos o povo. Nós somos 12 que andamos nas ruas da Facilpa. Nós somos 12 que representamos os mais diversos bairros da cidade. Nós somos 12 que representamos tantos segmentos diferentes. Use o vereador a favor, diretores ilustres do Poder Executivo. Prefeita, a senhora, ícone de cultura, de educação, de inteligência, oriente os seus diretores para que olhem a Câmara como ferramenta do povo. Será difícil? Será difícil? Não, é o nosso papel. Mas é melhor, às vezes, ficar no embate. Não, eu tenho mais poder que aquele vereador. E tenho mesmo. Quem somos nós? Além de pobres cobradores. Nós pedimos aqui para que se fosse apresentado o projeto daquele semáforo sem fim nenhum, que tem na Caju, nas imediações da paróquia Santa Ana, Manuel, que eu lhe perguntei. A resposta foi que o semáforo foi colocado lá por solicitação dos populares. Daí eu penso, estão ouvindo os populares. E os vereadores? Estou cansado de pedir providências aqui para 25 de janeiro, para pontos problemáticos no trânsito. Daí vem uma resposta de uma diretoria de trânsito falando que foram os populares que pediram o semáforo. Eu não acredito. E não há quem me faça acreditar que um popular pediu o semáforo lá. Nós temos um problema na região da Caixa Econômica Federal, na 25 de janeiro, que não é solucionado. É uma região onde passam velhinhos, onde tem uma igreja, onde tem um banco que atende uma classe de idosos, que é a Caixa Econômica Federal, e não tomam providência. Daí tem um semáforo à toa, senhores, lá no Caju. Então, assim, eu gostaria de saber quem são os cidadãos que são mais ouvidos pela diretoria de trânsito do que os vereadores. E por outras diretorias também. Esse tipo de resposta me leva a crer que não servimos para nada. Não servimos para nada. Já que a resposta vem assim: tomaremos as medidas possíveis quando houver recurso financeiro. Nunca há recurso financeiro. Eu vou pedir para esse cidadão, caro Jonas, que pediu o semáforo no Caju, pedir banco lá na Praça do Jardim América. Quem sabe ele seja atendido?
para pedir para pintar as faixas que estão usando cal ou tinta transparente. Porque vereadores são ouvidos, sim. Estou aqui agradecendo algumas indicações que são respondidas. Mas vamos lá, vamos ter paciência. O nível de algumas respostas, é lógico que deixa a desejar. Não são todos os diretores, mas existem, como existe em qualquer empresa, diretores responsáveis e irresponsáveis. Diretores competentes e diretores incompetentes. A carapuça está aí, diretores do Poder Executivo. Vista quem quiser. E tenha a humildade de olhar para o Poder Legislativo e dizer, eles são representantes do povo muito mais do que eu. Porque eu estou indicado aqui por um cargo. E o vereador está aqui representando quem o elegeu. Existe uma diferença gigantesca entre um vereador e um diretor. Nós somos legítimos representantes. O diretor não é. Legítimo diretor, legítimo representante do Poder Executivo é a senhora prefeita municipal e o senhor vice-prefeito municipal. O resto, que é um resto bom e um resto ruim, são cargos. São cargos. E são cargos que deveriam olhar melhor para essa Casa de Leis. Eu acho que fui muito redundante nessa questão, mas enfim, quando o coração grita, cabe à minha voz representá-lo da melhor maneira possível. Peço indicações e resoluções de problemas pequenos, como mato alto, como buraco, no Jardim do Caju, Jardim Açaí, Jardim Alvorada e no centro da cidade. Quanto ao fogo criminoso, que o nobre vereador Tipó falou aqui antes, houve um caso de fogo criminoso num bairro, o morador ligou para o bombeiro pediu para que ligasse na prefeitura, a prefeitura ligou, disse que teria que fazer um boletim de ocorrência. Então, eu acho que essa Casa de Leis precisa saber qual é o procedimento quando ocorre um fogo criminoso. Já que o bombeiro não responde direito, a prefeitura não responde direito, e eu não entendo que a gente precisa fazer um BO. Até fazer o BO, a casa já pegou fogo. Né? Até porque, olha, tem aquele ditado, né, Dodô? Fogo de morro acima e água de morro abaixo. Bom, para encerrar não, mais um tópico, acho que ainda dá alguns minutos. Eu vi hoje, ou ontem, no Facebook, um comentário da editora de um jornal local, questionando sobre a publicidade institucional do poder público. Peço nesse requerimento que o Poder Executivo envie a essa Casa de Leis quais são os critérios para que se faça publicidade nos veículos de comunicação existentes. Porque, diferente de uma empresa privada, o poder público tem que olhar por igual para os veículos de comunicação. Falem eles bem, falem eles mal, sejam eles favoráveis, sejam eles contrários ao poder público. O investimento num veículo de comunicação não pode ser baseado na disposição política do veículo. Então, peço aqui essa informação para que os critérios sejam apresentados de forma clara para essa Casa de Leis. Se é que eles existem, né, senhores? Se é que eles existem. Dou graças a Deus aqui que a Câmara foi capaz de contratar a TV Prevê, para que a voz, para que o verbo dos vereadores não sejam distorcidos. E eu, graças a Deus, graças ao bom Deus, tenho aqui a satisfação, doutor Pita, de saber que o ouvinte, que o telespectador está recebendo a informação como ela é, da boca do vereador, e não distorcida. E não distorcidas por veículos ou por pessoas que às vezes têm como objetivo principal a prejudicar aqueles que não compõem o seu grupo ou que pensam de maneiras diferentes. E para encerrar dentro dos meus 40 segundos, radar, senhores. Recebemos respostas do radar na cidade. O radar arrecada, já foi falado aqui, R$500 mil. Estou aqui com a folha, senhores, das despesas dos radares. Materiais de consumo, 380 mil. Serviços de terceiros para pessoa jurídica, 278 mil. E outros gastos, como aparelhos de medição, equipamentos de processamento de dados. Eu acho que precisamos, de fato, pedir esclarecimentos sobre o que o radar
Faz. É lógico que tem uma série de pessoas que estão sendo multadas porque estão cometendo infrações e que coloquem em risco, senhores, que coloquem em risco a vida das pessoas. Mas há de se analisar que pelo documento que eu recebi, nós pagamos para multar o cidadão lençoense. Então, precisamos buscar uma forma mais econômica e também mais inteligente. Muito obrigado a todos.